Nosso assunto agora é educação. Uma pesquisa que faz parte do movimento LED, Luz na Educação da Globo, com 1.500 brasileiros acima dos 16 anos, mostrou que a maioria das pessoas acha que a escola deveria ensinar conteúdos diferentes do que conhecemos hoje. Além do ensino de disciplinas tradicionais, os entrevistados sentem falta de outros assuntos e aqui a gente destacou alguns desses pontos. 990 pessoas acham que a escola deveria promover educação financeira, cuidado com o dinheiro. 705 disseram que sentem falta do ensino de um segundo idioma fluente. 690, primeiros socorros e cuidados com a saúde física e mental. As pessoas entrevistadas também citaram habilidades pessoais que, na opinião delas, a escola deveria ensinar. Inteligência emocional foi citada por 960 pessoas. 675 entrevistados sentem falta de aulas para o desenvolvimento da criatividade. E 630 acham que as escolas precisam ensinar técnicas de estudo e de aprendizagem. No Recife, alguns professores têm encontrado formas de cativar os alunos. A criatividade para mudar a forma de transmitir o conteúdo deixa os estudantes muito mais animados e participativos nas aulas. Um bom meme tem que ter humor e estar conectado com o que acontece por aí. Os memes geralmente são imagens, vídeos ou GIFs de conteúdo engraçado que viralizam com frequência na internet. A professora Patrícia resolveu usar essa linguagem tão presente na vida dos estudantes para ensinar conteúdos da língua portuguesa a turmas do ensino médio desta escola pública no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Essa forma criativa e interativa de dar aula virou febre entre os alunos. Eles curtem, participam, trocam ideia e constroem juntos o conhecimento. A gente tinha que trabalhar a fábula, né, que é um gênero literário narrativo. Eu cheguei à conclusão que se a gente fizesse um meme, fazendo analogias com o contexto social, seria mais interessante do que ficar apenas no gênero textual já proposto. Eu entendo e enxergo que o que a gente precisa ter, de uma certa maneira, é mais diálogo, é mais conversa, é mais entender aluno, estudante, o que é o seu mundo, do que você também está precisando ouvir e entender um pouco mais no que diz respeito à educação. Os alunos se dividem em grupos. Cada equipe tem uma fábula para interpretar. A ideia é transformar a moral da história, típica das fábulas, em um meme que tem a ver com alguma discussão social dos dias atuais. A nossa fábula é o ladrão e o cão que guarda. E aí, o moral da história dela seria pensar a longo prazo. Seria o planejamento familiar, a saúde, a responsabilidade financeira e também questão de carreira. A equipe de Laura precisava trabalhar com uma fábula que fala sobre a justiça brasileira e a consciência social. A gente pensou em fazer, com uma coisa que acontece muito com os idosos, que são golpes, que foi quando ali os assaltantes, eles vêm através do WhatsApp, vêm através das coisas e acaba fazendo golpe, aplicando golpe nos idosos, sendo que dessa vez, no nosso meme, os idosos se deu bem porque eles estavam cientes. Essa escola também encontrou uma outra forma inovadora de desenvolver habilidades diferentes e trabalhar competências importantes para a formação dos alunos. Acontece da seguinte forma: em todo começo de ano letivo, os estudantes são divididos em times, que são grupos fixos. E dentro desses grupos, cada um tem uma função diferente. Por exemplo, nessa turma aqui, nesse time, o que é que cada um faz aqui? Eu sou analista, eu sou pesquisador. Eu sou suporte, eu sou revisor. Eu sou facilitador. Juan Saraiva, ele é analista de educação que atua aqui na escola. Qual o objetivo dessa metodologia, Juan? Então, quando os alunos entram aqui na escola, eles fazem uma autoavaliação das suas competências e habilidades, é o olhar deles sobre ele mesmo. E a partir desse mapeamento, nós fazemos um perfil de atuação desse jovem e colocamos ele em contato com os jovens que têm outro perfil. A ideia é trabalhar questões da relação interpessoal desse jovem e onde a gente tem um grupo diverso, ele se torna mais rico nesse desenvolvimento de competências e habilidades. Aqui no Brasil, nós temos a Base Nacional Curricular Comum, né, que tem os aspectos básicos e as competências
básicas que devemos alcançar, né? O currículo, ele tem que contemplar, obviamente, conteúdo, né? Porque o conteúdo é importante também, mas ele tem que contemplar também, por exemplo, as habilidades socioemocionais. É muito importante, por exemplo, hoje, trabalhar com os estudantes, por exemplo, a autoestima, o autocontrole, a cooperação, a solidariedade entre os estudantes, entre professores e estudantes, com a comunidade. Além de explorar o que cada um tem de melhor dentro desses grupos, o professor Ângelo também resolveu usar uma metodologia bem dinâmica nas aulas de revisão. A gente divide, como aqui na escola, ou em times ou em grupos. Cada grupo pega um artigo correspondente a uma parte dessa temática, a gente divide e aquele aluno, aquele grupo vai explicar aquele conteúdo para o outro grupo. A placa tectônica são blocos que ficam na superfície da Terra. Sinceramente, eu gosto, porque todo mundo acaba aprendendo, pelo menos todos os assuntos. Seria mais como se fosse uma aula de revisão, onde todo mundo já aprendeu pelo menos alguma parte do assunto e consegue explicar bem sobre ela. Às vezes a gente escutou o que o professor falou, mas não lembrou na hora, ou então fugiu. E essa atividade dinâmica, como a gente apresenta, a gente está ali como protagonista, a gente acaba lembrando. Então já fui pego na hora da prova de esquecer alguma coisa, mas poxa, eu falei isso para alguém, eu dei aula isso para alguém, então acaba fixando o conteúdo e é super legal.